Olá, como estão todos? Então vamos dar início ao nosso encontro. Vamos acerenar os nossos corações, vamos agradecer a Deus, a Jesus, a oportunidade de estarmos reunidos, pedindo, Senhor, o seu amparo e a sua proteção. Guia-nos, faça de nós instrumentos da tua paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, em novos erros. E livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Bom, então seguiremos aqui o nosso estudo do livro Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, do capítulo 45. Imagina da reunião pública de 20/6/60, questão número 268, parágrafo 12, 12º parágrafo. Bom, imagina as possibilidades e as situações que a gente tem a oportunidade de participar junto desse trabalho amoroso com os nossos amigos espirituais, no resgate daqueles que nos comprometemos em encarnações passadas, ou então das nossas ações difíceis em encarnações passadas, e quando regressamos ao plano espiritual, caímos ali na real, damos conta de tudo aquilo que nós fizemos, né? Das dificuldades, e pedimos ali situações mais variadas, difíceis, né? Na seguinte encarnação, vindo com deformidade, sem membros, né? Para que a gente possa entender ali e sentir a dor que nós proporcionamos em alguns momentos, e pedimos essas situações. Porém, a espiritualidade amiga encarregada ali de nos preparar as encarnações com Jesus, com Deus nosso Pai, nos proporciona ali vivenciar experiências dentro da mediunidade. Então, regressamos a uma posterior encarnação e temos essa oportunidade de poder vivenciar, trabalhar essa mediunidade e auxiliar os irmãos. Vamos nos melhorando também, mas auxiliamos tantos irmãos. Imagina participarmos desses resgates, daqueles irmãos que se encontram em situações difíceis, em dificuldades durante longos períodos de tempo, pois quando estamos no plano espiritual com ideias fixas, vivemos aquilo como se fosse um filme que nunca acaba, que chega no fim e retoma, chega no fim e recomeça, chega no fim e recomeça, se transformando ali num círculo vicioso de dificuldades para aquele que está passando por essa situação. E preso àquela situação pode permanecer por séculos a fim, nutrindo sentimentos de vinganças, de ódios, daqueles que proporcionaram a eles essas situações. Por vezes, possamos ser nós ali os algozes, ter participado, mas reconhecendo que tivemos ações difíceis, pedimos ali as situações tão difíceis para experimentarmos essas dificuldades, mas temos essa oportunidade valorosa que a espiritualidade, conhecendo as nossas necessidades e aquilo que nós podemos fazer, nos proporciona ali um trabalho dentro da mediunidade. E assim participamos de todas essas situações junto dos nossos amigos espirituais. Uma participação pequena, mas podemos aprender de resgates, de vivenciar essas experiências, de trazer aqueles que passam por essas dificuldades para que possam ter um novo recomeço, assim como nós tivemos também, assim como a oportunidade nos foi dada. Porque Deus é o Pai amoroso e proporciona a todos a oportunidade de poder recomeçar, de poder buscar e construir o bem e edificar esse amor em cada coração daquele que se predispõe às melhorias. E nós participamos. Então, imagina todas essas situações que a gente vivencia através da mediunidade. Nos dá ali um sentimento de
um dever cumprido, né? Daquilo que nós nos propusermos a fazer e estamos vivenciando na prática, pessoal, né? Não é muito bom? Damos graças a Deus de poder participar dessas reflexões. E esse capítulo ele traz essas reflexões. Vamos imaginar participar dessas situações. Ou vamos imaginar que nós também pedimos, né? E fomos resgatados por aqueles que têm um equilíbrio, que já têm a conquista dessa predisposição do bem e nos auxiliaram. E o bem, ele vai sendo passado adiante, ele vai proporcionando. Nós recebemos essa ajuda para podermos estar aqui hoje. Por que não ajudar aqueles que precisam nesse momento, nessa encarnação? Ou então, mais adiante, ajudar outros que precisam para que possam se recompor e sentir aquilo que nós sentimos. Quando experimentamos essas sensações de dever cumprido, de fazer aquilo que nós nos propusermos, isso com certeza reconforta o nosso íntimo e nos dá encorajamento a seguir em frente. Então esse capítulo traz essas reflexões importantes daquilo que a gente vivencia através da mediunidade. Então vamos ver aqui o que Emmanuel nos traz aí como ensinamentos importantes. Imagina-te tendo irmãos furtados do teu lar quando pequeninos, arrebatados ao teu afeto. Foram aprisionados e cresceram em regime de cativeiro, quais bois na canga, conduzindo a cabeça do arado ou sustentando a moenda. Trancafiados como alimárias, erguiam-se com a aurora e suavam no eito, enquanto o dia tivesse luz. Se doentes, tinham remédio nas próprias lágrimas. Se chorosos, recebiam repetidas chicotadas para consolo. Embora amassem profundamente os seus, eram constrangidos a contemplar, soluçando as próprias esposas vendidas a mãos necessárias e os tenros filhinhos entregues à lavagem amontoada no coxo. Ver que desejariam estudar, mas eram propositadamente arredados da escola, e se mostrassem qualquer anseio de liberdade, eram postos a ferro e varados até a morte. Então é uma história, eu vou seguir um pouco adentro, tá, pessoal? Para a gente entender aqui o que Emmanuel está querendo nos dizer. Imagina igualmente que esses irmãos menos felizes, criados distantes do teu carinho, se comunicassem no plano espiritual com as criaturas terrestres e fossem motivo de hilaridade pela linguagem primitivista em que ainda se expressam. Pensa neles como estando ainda algemados aos caprichos daqueles mesmos, que lhes deviam respeito e renovação, e que continuam a tê-los como cães amestrados para objetos inferiores, explorados em seus bons sentimentos, em regressando ao mundo onde foram suplicados na confiança ingênua, são mantidos em espírito como vítimas e jograis. Imagina tudo isso e sentirás o coração confranger-se de imensa dor ao ver companheiros desencarnados iludidos na boa-fé. Longe de explorá-los com perguntas indiscretas e ordenações deprimentes, saberá ajudá-los pela bênção do amor. Entenderás então que se todos endereçamos aos instrutores da vida maior petitórios constantes de socorro e de paciência, cada um deles também, diante de nós, exibe no coração as 4 palavras de nossa velha súplica: tem dó de mim. Então, imaginemos todas essas situações que a mediunidade nos proporciona. Imaginemos participar do socorro. Imaginemos os aprendizados que tiramos de todas essas situações, que são importantes aprendermos
que são importantes, e o aprendizado é muito importante para cada um de nós, dentro da mediunidade. Todas as nossas experiências, tudo aquilo que nós vivenciamos, o primeiro interessado deve ser o médium, de tirar ali o aprendizado necessário e seguir mais confiante quanto à oportunidade que está sendo ofertada para que ele possa desenvolver e trabalhar essa mediunidade. Então, ser médium é refletir, ser médium é aprender, ser médium é se esforçar e ser médium é conquistar. Conquistar a confiança do trabalho, a segurança de estarmos participando de trabalhos sérios que envolvem ali o intercâmbio com irmãos e irmãs que já se encontram no além, né? Ou então angariar conhecimentos para a nossa reforma íntima, tão necessária também, e aí vamos nos tornando cidadãos de bem e sabendo nos fortalecer, nos levantarmos a cada queda, a recomeçarmos quando as dificuldades são grandes, mas na certeza de que Deus está conosco, na certeza de que jamais estaremos sós, na certeza que são oportunidades valorosas a cada um de nós. Então vamos imaginar todas essas possibilidades que a mediunidade nos oferta dentro do amor, dentro do campo do bem, e que esse bem possa nos contagiar, e que essa mediunidade possa ser uma ferramenta valorosa para cada um de nós, visando o bem, visando o amor, visando a caridade, e não somente os nossos interesses pessoais, e que possa florescer em nossos corações como uma planta que precisa ser regada, né? Então a mediunidade é como se fosse uma semente a germinar dentro de cada um de nós, que precisa ser regada sempre com o nosso esforço e o nosso querer, e que vai dar os frutos necessários às nossas buscas e melhorias. Tudo bem, meus amigos e amigas? Então, vamos ficar com essas reflexões e vamos imaginar como essa mediunidade pode nos auxiliar e também todas essas situações que nós participamos e essas experiências que nós vivenciamos dentro do amor e da caridade. Então, com essas valorosas oportunidades, reflexões, vamos encerrar aqui o nosso encontro. Agradecer a Deus, agradecer a Jesus por todo o amparo, por todo o amor, pedindo a proteção, pedindo que o Senhor nos abra os olhos e nos dê a coragem necessária para prosseguirmos. Obrigado, Senhor, por tudo que temos e quem somos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, não nos deixes cair em novos erros. E livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus.